da nossa classe. Estamos indo para a lição de número 11, que tem como título Como descobrir a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai ser a melhor opção para as nossas vidas, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente consegue perceber ainda que muitas vezes a vontade de Deus, ela vai estar na direção oposta aos conselhos, ao modo de ser deste século, deste mundo. Então, quando Paulo fala que nós temos que transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, é porque nós vamos passar a ter o entendimento de Cristo, a vontade de Deus para as nossas vidas, que muitas vezes, na maioria das vezes, vai estar em contraste com o que é considerado bom nesse mundo. Então vamos orar, ore aí, peça a Deus para falar o seu coração, para que hoje a gente consiga aprender ferramentas que Deus nos deixou para que nós conseguimos descobrir a vontade dele para nossas vidas, para pequenas e para grandes decisões, e que em tudo, Deus seja glorificado então nas nossas vidas. Bom, e a primeira ferramenta que nós temos então para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida é através da oração. Salmos 143, versículo 10, diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Isso é um bom exemplo de uma oração, pedindo que a vontade de Deus fosse feita, Davi pedindo que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Então, quando a gente ora a Deus, o pedido é um pedido simples. Senhor, faça em mim a tua vontade, guia-me, pelo teu bom caminho, me ensina a fazer as escolhas corretas, aquilo que te agrada, que honra o teu nome. Ainda em relação à oração, gostaria de destacar a vida de Jesus, porque a vida de Jesus foi uma vida repleta de oração. Quando eu estava lendo o livro de Lucas, eu passei a prestar atenção nas passagens que falavam sobre a oração de Jesus, e eu pude perceber várias passagens em que Jesus ele orava, mesmo sendo filho de Deus, ele orava sempre. E eu anotei aqui algumas passagens, Então nós temos Lucas 5, Jesus orava nos desertos. Lucas capítulo 6, Jesus passou a noite em oração. Lucas capítulo 9, Jesus orou em particular. Lucas capítulo 9 ainda, Jesus orou com seus discípulos. Lucas capítulo 11, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Lucas capítulo 18, Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E finalmente Lucas capítulo 22, Jesus orou insistentemente antes da sua morte. Então a gente vê que Jesus ele tinha uma vida constante de oração. Então, nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, ele passou orando. Como ele, em Lucas capítulo 22, fala, que Jesus passou a noite no Getsêmani em oração a Deus. E às vezes, nós temos decisões para tomar na nossa vida e nós buscamos, conselhos, recursos, que não é também errado, mas nós muitas vezes não oramos, não pedimos a Deus direcionamento nas grandes decisões da nossa vida. E nós precisamos orar em todo o tempo,
né? Em todo tempo precisamos estar em oração. Porque Deus quer nos guiar, né, em todas as decisões da nossa vida, né? Nas grandes, nas pequenas, né? E o exemplo da vida de Jesus é o maior exemplo que nós podemos dar aqui, né? Jesus sempre viveu uma vida de oração, e assim também que nós devemos seguir. E outra maneira de Deus guiar a nossa vida, né, de descobrirmos a vontade de Deus, com certeza é através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Salmos 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você quer descobrir a vontade de Deus? Estude a Bíblia, estude a palavra. Você pode ter certeza que a vontade de Deus nunca vai ser contrária à palavra. Deus nunca vai te guiar para uma coisa que seja oposta ao que diz a palavra. O Salmo 119 é um salmo lindíssimo que fala da importância de aprender a palavra de Deus. Eu tenho alguns versículos que eu acho muito, muito bonitos, né? Que eu gostaria de mencionar aqui ainda, né? Os versículos 9 e 11, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O versículo 101 diz assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Versículo 127 diz assim: porque amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e mais do que o ouro fino. E ainda o versículo 165 diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, uma importante ferramenta que nós temos para descobrir a vontade de Deus é através da palavra dele. E Deus pode guiar-nos, né? Podemos então descobrir a vontade de Deus através também do conselho, né, de outras pessoas mais experientes, de servos de Deus, né, mais experientes. A nossa lição diz assim: aconselhe-se, quando você estiver inseguro ao tomar uma decisão, aconselhe-se com um irmão em Cristo mais experiente, que tem uma íntima relação com o Senhor, que conheça os ensinamentos bíblicos e que seja sincero, falando aquilo que você precisa ouvir, né, e não aquilo que você quer ouvir. Existe uma importância muito grande em a gente saber onde buscar conselhos. O maior exemplo disso está em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, onde a gente vê a história de Roboão, né, que foi um rei de Israel. Roboão era filho de Salomão, né, e depois, após a morte de Salomão, Roboão então passou a ser o rei de Israel. E quando Roboão tomou, né, o reino, o povo chegou até Roboão, né, e pediu que Roboão aliviasse a carga, né, aliviasse os impostos, o jugo, né, com que eles estavam servindo ao rei. No versículo 4, né, diz assim, que o povo falou, né, teu pai agravou o nosso jugo, né, falando de Salomão. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E Roboão pediu que o povo se fosse, né, e em 3 dias ele iria então dar resposta. E aí a Bíblia fala que Roboão foi se aconselhar com os anciãos. E os anciãos, eles deram então um conselho a Roboão, no versículo 7, dizendo assim: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, falando-lhe boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, no versículo 8 ele diz: deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E os jovens, né, por sua vez, aconselharam a que Roboão aumentasse o jugo, apertasse mais aquela servidão, que Roboão fosse pior do que o seu pai.
Então, Roboão então segue o conselho daqueles jovens, né, dos seus amigos, e ele fala aquelas duras palavras ao povo. Então a gente vê nesse caso a importância de você saber onde buscar conselhos. É muito importante a gente, quando precisar se aconselhar com pessoas fiéis, com pessoas tementes a Deus e, mais importante, com pessoas que vão falar não aquilo que a gente quer ouvir, né, mas aquilo que a gente precisa, né, que serão nossos verdadeiros amigos, né, nossos verdadeiros irmãos em Cristo. Bom, finalizando então acerca dos dons espirituais, hoje nós vamos falar de 3 dons espirituais, né, que estão relacionados, que é a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. E nós vamos falar baseado em 1 Coríntios capítulo 14. Falando então um pouco da profecia, a profecia é uma fala, né, inspirada por Deus. Algumas coisas importantes em relação à profecia, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia vai ter esses 3 objetivos, né? Exortar, consolar e edificar. Tanto que no versículo 4, Paulo diz que o que profetiza edifica a igreja. Ainda, né, em relação à profecia, a profecia ela pode ser inclusive um sinal aos incrédulos, né, para que eles, ao ouvirem a profecia, reconheçam o poder de Deus manifestado, né, através da sua igreja. Por exemplo, no versículo 24 e 25, Paulo diz assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. O segredo do seu coração ficará manifesto. O segredo do coração de quem? Do incrédulo. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, a profecia ela pode ser, sim, um sinal para os incrédulos sobre o poder de Deus manifesto. Uma outra coisa importante em relação à profecia é que a profecia ela deve ser julgada. No versículo 29, Paulo diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Porque Paulo está falando que é preciso que tudo seja feito com ordem e decência, né? Que aqueles que receberam a palavra por profecia deveriam falar, né, cada um na sua ordem, e aquelas profecias deveriam ser julgadas. Então, uma coisa muito importante é que a principal maneira, né, de Deus falar conosco, a gente viu hoje nessa aula, né, através da oração, através da palavra escrita, a Bíblia Sagrada, através do conselho de pessoas experientes, e a profecia também é uma maneira de Deus falar conosco, mas a profecia ela deve ser julgada para saber se ela realmente vai acontecer ou não, se ela realmente é verdadeira ou não. Então, nós nunca devemos tomar decisões baseadas somente numa profecia, baseados numa profecia. A profecia ela pode vir como uma confirmação daquilo que Deus já fala no seu coração, daquilo que você já entende como correto, de acordo com a palavra escrita, né? De acordo com a oração que você tem feito a Deus. Então, a profecia, ela serve, principalmente em relação a decisões, ela serve como uma confirmação, né? Mas você nunca deve tomar decisões baseados somente numa profecia. E aí, também, então agora, partindo então para o dom, né, de interpretação
de variedade de línguas seguido por interpretação, a gente vai ver que esses dois dons juntos, eles são equivalentes a uma profecia, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, em relação à língua estranha, né, a esses dois dons que a gente vai falar, variedade de línguas, né, e a interpretação das línguas, eu gostaria de destacar alguns versículos também no capítulo 14 de 1 Coríntios. Primeiro, o versículo 2, Paulo diz assim: o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. No versículo 4, Paulo diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, a língua estranha, como ele diz aqui, né, sozinha, sem a interpretação, é uma maneira do nosso espírito se comunicar com Deus, né? Como Paulo diz, em mistérios o seu espírito fala com Deus. Você está edificando-se a você mesmo, está edificando-se a sua vida espiritual. Só que quando você... Mas aí Paulo diz ainda no versículo 13, ele diz: o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então Paulo está falando da importância da interpretação das línguas, porque com a interpretação das línguas, você vai passar a ter um entendimento daquilo, né, que está sendo falado. Então, se você ora somente em línguas, o seu espírito está sendo edificado. Mas quando ocorre, então, o dom de interpretação de línguas, juntamente, a igreja toda é edificada. Porque todos vão entender aquilo, né, que está sendo dito. Então, o versículo 19 diz assim: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Então, o que ele está falando? Ele está falando que na igreja você não deve falar em língua estranha, né, em mistérios com Deus, a não ser que tenha interpretação de línguas, porque para a igreja não vai servir de edificação. Para a igreja a igreja só é edificada se você tem os dois dons juntos, se você tem a variedade de línguas seguida da interpretação de línguas. Então, Paulo diz que se você, ele fala então, no versículo 27, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo ou com Deus. Então, resumindo, se houver interpretação, esse dom é aplicável na igreja, e toda a igreja vai ser edificada, porque com a interpretação, todos vão entender o que está sendo dito. Então, qual é então, em relação a esses dois dons, aquele que tem o dom de variedade de línguas, ore também para que possa interpretar. Embora isso também possa acontecer, né, de um falar em línguas e o outro interpretar. Deus usar 2 pessoas, né, nesses 2 dons. Mas o mais importante é isso, né, que se você se servir para sua própria edificação, que você fale consigo mesmo, né, para que isso não traga escândalo, né, para o culto, né, para a obra de Deus, para os incrédulos que estão ali, porque Paulo mesmo diz no versículo 23: se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos e infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então,
A oração em línguas, né, ela é uma ferramenta de oração. Como Paulo disse, né, o seu espírito ora, você é revestido, é renovado. Mas quando Paulo fala especificamente, né, da variedade de línguas seguido por interpretação, como edificação para a igreja, que a gente lembra muito bem que os dons eles são usados para a edificação, né, da igreja, eles vão ser feitos juntos, né, para que realmente haja a edificação da igreja. E os dois juntos, né, a interpretação, a variedade de línguas seguida da interpretação, elas vão ter o mesmo peso que a profecia. Bom, chegamos então ao final da nossa aula, onde nós falamos um pouco então de como descobrir, né, a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos colocar em prática, né, uma vida de estudo da palavra, de oração, de busca, né, pela vontade de Deus. Finalizamos também, né, o nosso estudo sobre os dons espirituais, e que nós possamos, né, buscar esses dons espirituais, buscar também em oração, que a vontade de Deus para a nossa vida se cumpra também em relação aos dons espirituais, porque como nós já estudamos, né, o Espírito Santo ele dá a cada um como ele quer e para o que for útil, mas que nós possamos buscar com zelo, né, esses dons espirituais que vão servir para a edificação da igreja e que eles estão sim disponíveis para nos capacitar a fazermos então a obra de Deus. Um abraço, até a próxima.